Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, versos 36 ao 45. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão, e fez de ti governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro, e depois de ti levantar-se-á a outro reino inferior ao teu. E o terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas. E como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do odeiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, vista que tu observaste o ferro misturado com o barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E enquanto tu viste o ferro misturado com o barro lamacento, eles irão se misturar à semente dos homens, porém eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino, que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Amém? Só até aqui mesmo, irmãos. Fiquem à vontade. Amém. Esse texto, essa mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: o reino que não será sucedido. Amém? O reino que não será sucedido. Nós temos na palavra do Senhor, muito claro ali em Gênesis 10, capítulo 10, versos 8 a 12, a figura de um personagem bastante enigmático na Bíblia, que é Nimrod. Nimrod, ele é um homem muito proeminente no seu tempo, considerado um caçador voraz, um homem muito impetuoso. Podemos dizer que Nimrod é a tipificação, é a raiz de todos os homens que se levantam contra Deus e que tentam erigir coisas para confrontar a Deus. E é também pai de todos os imperadores, em alguma medida, aqueles que querem expandir os seus empreendimentos, que querem conquistar e que querem prevalecer sobre as outras pessoas. Essa é a figura de Nimrod. E nós vemos que na história da humanidade, nós percebemos diversos reinos, diversos empreendimentos, nações que se levantaram. E nessa noite nós vamos ver que, embora já existiu diversos reinos, e nós lemos aqui nessa noite a interpretação do sonho de Nabucodonosor, o rei sonhador, e nós vimos 4 reinos que adquiriram uma proeminência muito grande na sua época. E nós percebemos que todos esses reinos, em alguma medida, quando nós olhamos para a história, esses reinos passaram. E quando nós lemos o verso 44 desse capítulo que nós lemos, nós vamos ver algo maravilhoso da parte de Deus. Então, esse capítulo, ele começa tanto quanto engraçado até então, porque Nabucodonosor, nós não sabemos o que ele tinha
comido à noite. A Bíblia não revela se ele tinha comido uma rabada, comido uma feijoada à noite. O fato foi que o Nabuco, ele sonhou. Ele teve um sonho e o problema não foi o sonho. O problema foi que ele chamou os sábios, os feiticeiros, os magos do seu reino, e ele simplesmente chamou aquele pessoal e vamos fazer uma reunião aqui, e agora eu quero que vocês simplesmente descubram o que eu sonhei na semana passada, ontem à noite, na verdade. O que eu sonhei? Eu quero saber se vocês realmente estão aptos a ganhar o certificado mesmo de grandes magos e sábios da Babilônia. E esse é o teste de fogo. E, de fato, nós vamos ver um decreto posterior que ele estabelece, se não me engano, no verso 13, que ele estabelece um decreto para aqueles que não conseguissem desvendar o sonho do rei. E aí, já a partir daqui do verso de número 2, ele chama todas essas pessoas, esses reis, esses magos, esses feiticeiros, né? Chama esses sábios diante dele e pede para essas pessoas fazerem a revelação, né, desse sonho, trazer à mente dele o que de fato ele sonhou. Existem alguns comentaristas que falam que, de fato, o rei sabia o que ele tinha sonhado, né? A minha vida inteira eu ouvia que, na verdade, ele tinha esquecido o que ele tinha sonhado, mas não é uma linha tão forte, né? E não é, na verdade, tão unânime esse pensamento. O fato é que, para diversos comentaristas, na verdade, ele estava querendo fazer um teste com seus sábios, com o povo que dava os conselhos e que trazia esse conselho para o rei e que eram considerados magos e os feiticeiros e que ocupavam esse lugar de destaque ali no seu reino. E aqui no verso 2 ele pede para esse pessoal vir até ele, né? Nós percebemos a partir dessa vinda desse pessoal até o rei, que eles falam que era um absurdo aquilo que o rei estava propondo. Interpretar um sonho daquela forma, ninguém poderia, nem um sábio formado na Harvard, na Oxford da época da Babilônia, era capaz de decifrar aquele enigma ali. E aí o rei fica muito furioso, e aí no verso 13, ele estabelece um decreto que todos os sábios, todos os entendidos dessa área aí de interpretação de sonho, deveriam ser mortos porque não conseguiram trazer uma resposta para o rei. Então essa foi uma profissão bastante perigosa naquela época, né? Do reinado ali do Nabucodonosor, uma profissão bastante insalubre, porque, na verdade, deveria ganhar auxílio periculosidade, né? Porque o rei estava trazendo para eles ali uma situação que eles eles não conseguiriam decifrar. E nós vamos ver que no verso 19 nós vamos ver que, na verdade, Daniel ele é notificado, né, dessa situação, ele não estava sabendo, ele fica sabendo porque ele fazia parte desse corpo de sábio. Daniel estudava toda a religião, toda a cultura da Babilônia, é um homem muito instruído, e isso é falado aqui no verso 19, e no verso 25, ele é dado a ele, né, essa explicação, né, que, na verdade, ele é conduzido até o rei. No verso 19, é falado do sonho para ele, e no verso 25, ele é conduzido diante do rei. Então, praticamente, esse aí é o pano de fundo da situação que nós iremos falar nessa noite. Daniel, aqui nesses versos que nós lemos aqui, na introdução do culto, nós vemos aí 3 reinos, né? Ele fala aqui no verso de 37 a 38, a cabeça de ouro, né, que era, na verdade, o reinado de Nabucodonosor. Então, ele era o começo, ali daquela estátua,
foi dado o sonho que ele sonhou com uma estátua, e nessa estátua tinha uma cabeça de ouro, ele tinha, na verdade, peitos e braços de prata, o ventre era de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram de ferro e de barro. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve, e estava colocando em xeque a sapiência, o conhecimento, a capacidade de revelação daqueles sábios da época. Então, Daniel ele vem até o rei e ele fala: olha, rei, aqui, vamos lá? Vamos ao versos 37, verso 37 e 38. Olha só. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tuas mãos e fez de ti governador sobre todo. Tu és esta cabeça de ouro. Então, nós vemos aí que provavelmente ele deve ter ficado bastante feliz de saber que ele estava ocupando esse lugar de destaque, sendo essa cabeça de ouro, deve ter ficado muito emocionado, e o sonho continua. Daniel ele continua falando. Há uma interpretação, na verdade, dos comentaristas, que eles falam o seguinte, que esse primeiro reino seria a Babilônia de fato, que durou, sendo ali o reinado, ali, essa hegemonia da Babilônia, que durou de 636 a 539 antes de Cristo, né? Então foi esse um reinado bastante grande do reino da Babilônia. Então nós vemos também o peito e os braços de prata. Os comentaristas eles são unânimes, quase unânimes em dizer que seria o reino medo-persa, seria essa parte já do peitoral e dos braços aí dessa figura, né? E nós vamos ver aí também que esse reino medo-persa, ele acabou conquistando a Babilônia. Ele sucedeu o reino babilônico. Nós vemos aí essas citações aqui em Daniel, capítulo 5, verso 30 e 31, que fala exatamente da chegada ao poder desse reino que sucedeu a Babilônia. Nós veremos também a próxima parte dessa figura seria os quadris de bronze, que seria o reino da Grécia, né? Por meio ali de Alexandre o Grande, que estabeleceu que aquele, de fato, foi talvez o maior império de todos os tempos, né? Vários historiadores, eles falam exatamente isso. Sendo o período dessa governança, podemos dizer assim, do Império Grego, desse Império Alexandrino, Império Grego, né? Na verdade, foi de 330 a.C. a 63 a.C., né? Um período bastante grande, sendo que, no caso, o Alexandre, esse reino, na verdade, eu não estou tão certo, mas a morte de Alexandre Grande, ela não é mencionada, mas a derrocada tem algumas datas que dão aí por volta de 323, mais ou menos aí o ano que ele vem a falecer. Foi um império bastante grande. O Alexandre Grande ele acaba morrendo ali perto da região da Índia ali, de uma forma assim bastante inusitada. Nós veremos aí a próxima parte da figura dessa imagem que o rei do seu sonho, né, seria as pernas de ferro, né? Essas pernas de ferro, elas simbolizam exatamente o Império Romano, né? Sabemos que o Império Romano ele teve uma influência muito grande no mundo. Inclusive, o Império Romano, quando Jesus ele inaugura
ali, quando ele entra triunfalmente ali na Judéia, quando ele chega ali, nós estávamos exatamente na época do governo do Império Romano. Então, nós sabemos também que o Império Romano ele foi dividido entre o Império do Oriente e do Ocidente, e esse Império Romano ele acaba sendo destruído exatamente por causa das imoralidades, a forma, o comportamento da sociedade romana era extremamente pecaminosa, eles eram extremamente cheios de rituais, tanto rituais pagãos como rituais, orgias sexuais das piores possíveis. Então, esse reino, diversos comentaristas, historiadores, eles falam que a derrocada foi exatamente devido a essa imoralidade, né? E depois nós vamos ver que o império ainda do Oriente, ele sobrevive por algum tempo, que é chamado Império Bizantino. Ele, algum tempo, ele ainda consegue se colocar de pé por algum tempo, e depois ele vem a ruir também. Mas, de tudo isso que foi falado aqui, nesses versos que nós lemos, nós temos algo maravilhoso, que quando chega aqui no verso 34, olha só o que diz aqui no verso 34, o que Daniel fala ao rei. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e o quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como prata, como palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Nós vamos ver, através dessa imagem aí, que todos esses reinos eles foram sucedidos. E nós vemos também que ele começa de cima, a explicação da imagem ela vai de cima para baixo. Nós vamos ver que todos os empreendimentos humanos eles são passageiros. Todos os empreendimentos humanos eles são passageiros. O homem ele pode querer criar todas as suas coisas, os seus empreendimentos, mas o que nós percebemos é que, na verdade, esse reino poderoso, ele não pode ser sucedido. E nós vemos, até fazendo uma análise esse pé de ferro e de barro, que é a sucessão do Império Romano aí, todas as nações, todos os impérios, tanto ele napoleônico, o Império Britânico, o Império Russo, que veio do século XVII até ali 1917, nós vemos aí o Império Mongol, e até os dias atuais, que nós vemos aí uma passada de bastão de um império americano, que não foi um império de conquistas geográficas, de conquistas de terra, mas uma conquista muito mais na área cultural, na área financeira. Então, nós vemos aí uma passada de bastão para o império que seria o Império Chinês. Nós vemos aí claramente isso nas movimentações, como que aquele país ele tem conquistado uma hegemonia econômica muito grande, e provavelmente os próximos anos aí, os próximos séculos talvez, as próximas décadas, pode ser que nós estejamos vivendo uma virada de passada de bastão. Então nós tivemos aí, até o Adolf Hitler, ele tentou colocar o Terceiro Reich, que foi ali o nazismo, como tentando colocar como uma sequência do Império Romano. A ideia dele também era criar um império também de grandezas territoriais e geográficas também. E o que nós vemos aí é que tudo isso, todas essas tentativas, elas fracassaram.
né? E o ser humano ele vai estar sempre buscando, em alguma medida, essa vontade de poder, essa vontade de potência que o ser humano tem. Ele foi colocado nele, Deus ele coloca essa questão desse domínio. Deus dá a Adão ali no Éden essa capacidade do domínio sobre as coisas. E o homem, quando ele cai em pecado, ele na verdade, ele além de querer dominar sobre a natureza, ele também quer dominar sobre as outras pessoas. E nós vemos exatamente o que nós vemos atualmente, exatamente isso. Todos os homens que se levantaram aí, desde da época da Revolução Francesa até os dias atuais, nós vivemos, na verdade, o mundo ele sendo entregue a um tipo cada vez mais perverso, uma forma cada vez mais perversa de se governar sobre o próximo. E nós vemos, na verdade, uma opressão. Cada vez que entra um novo imperador, um novo grande líder mundial, nós vemos um crescimento da opressão em relação ao ser humano, uma subjugação do ser humano. E nós vemos também que esses homens, tanto Dario, nós vemos aí Nabucodonosor, nós vemos Alexandre o Grande, todos esses homens, em alguma medida, eles também quiseram exercer esse poderio e exerceram, de fato, esse poderio sobre os seres humanos. Na verdade, o que nós temos na atualidade esses homens eles não tinham essa capacidade tecnológica, todos esses meios de controle, na verdade, que todos esses candidatos a ditadores modernos possam ter. Na verdade, a tecnologia ela tem dado todas as ferramentas, tem dado ferramentas incríveis de dominação em escala global. Nós vemos isso. E provavelmente essa mesma tecnologia que tem sido, que foi utilizada também desde o seu início de forma positiva, ela será utilizada e já está sendo utilizada também de uma forma negativa. E quando nós olhamos para tudo isso, na verdade a gente tem um entendimento, passa pela cabeça da gente, a aflição que vem até o nosso coração é que na verdade o mal ele está ganhando. E parece que é um placar igual os placares elásticos do Flamengo ultimamente, de 4-0, de 5-0, né? A imagem que passa para as pessoas comuns é que parece que o mal está triunfando. Essa é a imagem que passa. E quando nós vemos, na verdade, esse texto, quando nós vemos aqui, Daniel ele explicando aqui, a partir do verso 34, nós vemos algo maravilhoso, que uma pedra, ela foi cortada. E essa pedra, ela não é uma pedra que foi cortada por mãos humanas. Essa pedra, ela foi cortada por algo muito superior. Essa pedra, ela veio para esmiuçar, ela veio para destruir, ela veio para acabar, ela veio para estilhaçar todo o poderio, todo o império, todo o reino que se coloca contra Deus, todo o império, todo o domínio que se coloca contra o seu povo, todo o domínio que já aconteceu e que foi proeminente. Essa pedra, ela se coloca e ela simplesmente, essa pedra vem de forma humilde, essa pedra veio montada num jumentinho. E essa pedra vem no tempo oportuno, e ela começa a ser lançada, e ela foi anunciada pelos seus apóstolos, os primeiros apóstolos ali, judeus, anunciaram a chegada dessa pedra maravilhosa, essa pedra que veio por meio do Evangelho, ela já, ali na época do Império Romano, essa pedra já começou a causar os seus estragos, muitos até os historiadores podem dar apenas, foi a derrocada do ponto de vista, os tipos de aliança que o Império Romano estava fazendo com os bárbaros, isso provavelmente enfraqueceu o Império, e aí simplesmente foi caindo. Não, na verdade, queridos, sabemos que é a mão de Deus. Nós sabemos que aqui no livro de Daniel, e exatamente aqui nesse capítulo, nós vemos ali depois Daniel falando que Deus é o Deus que controla a história, é o Deus que coloca governos e coloca potestade, coloca domínios
e é o Deus também que tira, é o Deus que dá sabedoria, é o Deus que conduz a sua igreja também. Às vezes quando nós abrimos os noticiários, às vezes nós somos levados igual a maioria, de pensar que o mal está prevalecendo. E parece que aqui debaixo do sol, de fato, é isso que está acontecendo. Mas quando nós abrimos e vemos um texto desse, nós descobrimos que, na verdade, o reino de Deus já está no meio de nós. E que o fato de estarmos aqui, o fato do Evangelho já ter alcançado e já alcançou homens e mulheres na época que ele começou a ser anunciado. E todos aqueles que creram também nessa pedra, nesse Evangelho, nesse Cristo que viria futuramente, todos aqueles judeus que creram, eles também, de forma maravilhosa, já entraram para esse grande reino. E nós também já fazemos parte desse reino. Mas nós sabemos também que, além desse reino espiritual, desse reino que já acontece, esse milênio que já foi instalado desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, desde ali da primeira vinda dele, nós já estamos dentro desse milênio, nós já estamos dentro desse reino. Infelizmente, os judeus eles acreditavam que seria um reino geográfico, em que eles teriam uma proeminência. Provavelmente eles olhavam para aqueles reinos, aqueles imperadores, aqueles déspotas que os governaram e provavelmente eles falavam: um dia nós iremos estar por cima da carne seca. E quando Jesus Cristo vem, e provavelmente eles ficam extremamente frustrados, porque eles veem quem? Um homem humilde, que vem de uma forma humilde, e ele não vem falando, olha, ele vem falando algo que provavelmente causou uma insatisfação muito grande. Olha, o meu reino não é desse mundo. Se você está interessado em ocupar, em fazer governos terrenos, em ocupar pontos geográficos, infelizmente, eu não sou o rei do seu reino. Agora, se você entende que eu vim de forma que o meu reino ele não é desse mundo, que esse reino, ele não vem para fazer acordo. Esse reino, ele simplesmente vem como uma pedra e vem para estilhaçar e vem para tirar de vista. E ele vem como uma pedra que foi cortada ali e ela foi se tornando proeminente de uma forma que ela tomou toda a terra. De forma escatológica, de forma vendo de forma bíblica, quando na segunda volta de Cristo, quando ele virá de forma maravilhosa e poderosa, irá colocar de joelho todos esses déspotas, todos aqueles que não deram ouvidos à tua palavra. Nós sabemos que de uma forma ou de outra, ele irá também estabelecer o seu reino de forma eterna, onde ele fará novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, toda a criação, nós seremos a criação, nós temos aprendido aqui na igreja, a criação ela anseia por esse dia, de ser também restaurada. Nós já, de uma forma ou de outra, fomos restaurados, e estamos sendo restaurados também por Deus. Nós receberemos um corpo maravilhoso, um corpo glorificado, e ali nós podemos contemplar toda a glória. Porque com esse corpo mortal e ainda pecaminoso, nós não podemos estar diante do nosso Deus, mas nós receberemos um corpo maravilhoso. E aí os nossos olhos também receberão essa capacidade de poder enxergar essa glória. E de poder estar e de se deliciar também, porque ainda nós não nos deliciamos totalmente com tudo aquilo, com todas essas belezas que a Bíblia fala da parte do Senhor, ainda nós temos muitos olhos para essas coisas daqui. Quando nós passarmos por um upgrade, quando nós passarmos por uma renovação, por um estado de glorificação, nós iremos contemplar, iremos valorizar muito mais essas coisas. Nós iremos nos deliciar nesta glória. E nós experimentaremos eternamente dessas delícias. Então nós vemos que, exatamente, que esse reino, que está aqui a partir do verso 44, e nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado
para outro povo. E o que nós vemos aqui é que todos esses reinos, desde a cabeça de ouro ali, que Deus dá a interpretação, todos eles foram sucedidos por alguém. E esse reino aqui é algo maravilhoso, ele não será sucedido. Esse reino só está ganhando corpo, só está ganhando musculatura. E a cereja de bolo será o cume, o ponto alto será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós experimentamos já algo maravilhoso, que foi na sua primeira vinda, ele ter rasgado a cédula da nossa dívida. Ele ter colocado crédito na nossa dívida. No lugar da nossa dívida, ele colocou crédito. No lugar do débito, ele colocou crédito. Isso é maravilhoso. Porém, quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecida ao rei aquilo que acontecerá doravante, e o sonho é certo e a sua interpretação é correta. E não é exatamente isso que nós vemos exatamente se cumprindo? A palavra de Deus se cumprindo de forma cabal? O que nós podemos aprender? O que nós podemos visualizar a partir desse texto? O que nós percebemos aqui? Algumas coisas. Por exemplo, a veracidade da palavra do Senhor. Porque o sonho que Deus dá ao rei e que era impossível aqueles sábios interpretarem. Porque veio um sonho da parte do Senhor. Era um sonho da parte do Senhor. E o Senhor coloca o seu filho ali para interpretar esse sonho. E nós vemos que tudo aquilo que se sucedeu, quando nós vemos a história, quando nós vemos todos os relatos bíblicos, depois dessa revelação desse sonho, nós vemos o cumprimento fiel da palavra do Senhor. Outra coisa que nós percebemos dessa porção dessa noite, que nós aprendemos, o controle de Deus da história. Queridos irmãos, como nós já falamos nessa noite, Deus ele tem o controle da história. E não é esses ditadores que irão dar a palavra final. Quem dá a palavra final é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esses homens podem até atentar contra a nossa saúde, até contra a nossa vida física. Mas esses homens não sabem o que fazer com a nossa alma. Eles não têm domínio sobre a eternidade. Essa talvez é a grande tristeza deles. E talvez nós, como igreja moderna, talvez nós não estejamos dando um testemunho tão à altura dos nossos irmãos mártires. Quando nós vemos, na verdade, uma igreja tão preocupada, e nós, na verdade, ficamos muito preocupados. Desde janeiro de 2020, nós fomos assolados. Nós vamos falar a verdade, né? Vamos abrir o jogo. Nós ficamos atribulados com tudo isso. Mas nós devemos nos lembrar, voltar para as Escrituras e lembrar que é o Senhor que tem esse domínio e sabemos que Cristo, Ele triunfará. Ele já é glorificado, Ele já é exaltado, mas também um dia esses dominadores modernos, eles também verão face a face. Eles serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados posteriormente dos que estiverem vivos, dos crentes. Eles serão ressuscitados, receberão um corpo e verão a glória do Senhor e irão sofrer eternamente. E aquilo que o pastor falou no estudo esses dias foi algo maravilhoso. Ele falou assim que o Deus que está conosco no colo, o mesmo Deus que está conosco, que nos pega no colo ali é o mesmo Deus que está com as suas mãos, com os seus filhos no colo,
Aí a gente fazer uma imagem de uma pessoa, de um pai, de pé ali. É o mesmo Deus de pé com seus filhos no colo, acalentando, cuidando, dando o alimento necessário, suprindo todas as necessidades. É a mesma figura também que com os seus pés pisa sobre a cabeça dos ímpios e todos aqueles que se levantaram contra o nosso Deus. Essa é a figura. Deus irá capacitar essas pessoas para sofrer eternamente. Eternamente. E aí Cristo triunfará para eles também, de forma, eles terão um encontro face a face com o nosso Senhor e Salvador. Então, queridos, nós não devemos perder isso de vista, né? Eu queria convidar os irmãos a não perder essa esperança, de que esse reino não será sucedido, e que essa pedra que já foi anunciada ali, na época de Jesus, ali quando ele entra de forma humilde, e todos aqueles ali que já creram no Cristo que viriam, lá na antiguidade, já puderam e já morreram, já estão com ele, já vendo e já se deliciando com Deus. Essa pedra também, ela veio no tempo adequado, e essa pedra hoje ela é anunciada, nós somos resgatados por essa pedra. Nós somos resgatados por esse reino. E um dia o nosso Deus, o nosso Senhor, o Rei desse reino, que não será sucedido, ele virá e terá um encontro maravilhoso conosco. Amém, queridos? E aí nós viveremos eternamente e não terá mais tristeza, não terá dor, não terá mais pranto. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo que nós construímos aqui, assim como esses imperadores construíram os seus empreendimentos e passaram, também o que nós fazemos aqui, a busca pela riqueza, pelo bem-estar das nossas famílias, tudo isso vai passar. O que ficará é a nossa comunhão com Deus, é aquilo que temos buscado junto ao Senhor. De uma forma que, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, estarmos em íntima comunhão com o Senhor, mas nós buscaremos, nós ansiaremos por esta vinda. Por que, queridos? Por que nós ansiaremos? Porque nós olharemos para esse mundo, porque ele está em estado de putrefação. Quem, queridos, eu vi agora recentemente aquele ator global, o Aguinaldo Silva, ainda fazia umas novelas ainda raiz, que não tinha tanta promiscuidade, mas já havia, né? Porque a ideia da televisão é tirar exatamente essa base moral da sociedade, das famílias, e implantar uma nova forma de pensar para destruir todas as coisas. Ele falando lá no Twitter, falando que amanheceu extremamente decepcionado com a humanidade. Ele amanheceu que eles não estavam mais com fé na humanidade. Aí eu até tuitei lá embaixo da palavra dele e falei assim, olha, fique tranquilo, esse mundo que você falou você está decepcionado, existe um rei, existe um Senhor, que ele vai vir, na verdade ele já veio, ele deixou uma mensagem de salvação, de arrependimento, e ele virá, e ele vai destruir esse mundo. E todos aqueles que o aceitam como Senhor aqui, eles têm parte nesse mundo, né? Então, assim, até os mundanos, que ainda não se declaram como crentes, eles já olham para esse mundo, queridos, minimamente um liberal no seu estilo mais clássico, que tem amor pela liberdade, quando ele vê um tipo de sociedade comparada à sociedade do livro 1984, em que há uma repressão muito grande, em que um governo totalitário é colocado e as pessoas elas vão perdendo a sua liberdade. Até uma pessoa mundana ela já consegue ver que é uma opressão. Imagine nós, seres que foram alcançados por Cristo. Então, quanto mais intimidade nós venhamos a ter com o Senhor, mais nós ansiaremos por esta vinda dele. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor por essa palavra que ele nos concede nessa noite.